palestrante, ele nos traz o tema Está Consumado. Eu achei assim muito profundo. E Jesus venceu o mal, cumpriu sua missão e abriu o caminho para a evolução da humanidade. Ou seja, né, é o término de uma etapa de elevada renúncia e sacrifício de Deus por nós. É a vitória do espírito sobre a matéria. A certeza de que o sofrimento não foi inútil, mas educador e libertador. O Cristo consciente de que cumpriu integralmente seu papel de modelo e guia para todos nós. Não é o fim da vida, né? Mas o fechamento de um ciclo de testemunhos, abrindo caminho para a ressurreição, a esperança, a imortalidade da alma. Meu Deus, né? Que profundidade esse tema, né, seu José Carlos? Porque nos convida à responsabilidade espiritual de viver de tal forma que ao final de cada jornada nós possamos dizer com serenidade: cumpri o que me cabia, amei o quanto pude e aprendi o necessário. Meus irmãos, minhas irmãs, eu convido a todos neste momento a fechar os seus olhos, fazer essa conexão com o nosso divino mestre, os nossos mentores, os nossos espíritos amigos que estão sempre presentes em nossas vidas. Agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, nos deixando nos envolver com essa egrégora de luz, de paz, de amor, acalmando nossos corações, iluminando nossos pensamentos, para que este momento seja de aprendizado, consolo e renovação interior. Pedimos a Jesus que ampare e inspire nosso irmão José Carlos, que com boa vontade veio compartilhar de conhecimento sobre ti, ó Pai. Agradecemos por este início de palestra. Nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, que assim é. Entrego neste momento a palavra ao nosso nobre palestrante José Carlos. Fique à vontade. Estamos aqui para ouvi-lo. Para que eu comece à vontade, esqueça o ilustríssimo e o nobre. Certo? Então, vocês vejam bem, a profundidade realmente, como você falou, do tema. E nós temos que voltar ao Evangelho, lembrando aquela passagem cruciante provocada pela nossa inferioridade e pela omissão de Pôncio Pilatos. Jesus, já crucificado, teve sede, pediu sede. A inferioridade do homem fez o quê? Molhou a esponja de vinagre e deu Jesus. Ele aí repete não, ele aí diz, consumatum est, está terminado, está acabado. Alberto, meu irmão,
Esse tema de hoje, às vésperas de Natal, nos convida a uma conciliação maravilhosa. O término e o início. A morte e a vida. Então, você vê bem, coube a mim, o tema está consumado, conforme o Evangelho de João, e neste Natal podemos refletir o que está consumado em nossa vida. Eu convido a todos para que façamos uma reflexão. Que todos começassem a pensar verdadeiramente. O que está consumado em nossa vida? Está consumado, foi dito por Jesus. Não é? Consumado, terminou para ele e começa para nós. A missão dele terminou quando ele disse consumatum est, e começa a nossa missão. Começa a nossa missão. Mas que missão é essa? Para nós, o que representa o Natal justamente quando a palestra, a doutrina de hoje, o bate-papo, ou troca de ideias hoje, é justamente o consumatum est, o está terminado. Devemos sim refletir, especialmente pensando que o Natal para nós espíritas, para nós cristãos, não é um Natal de festa, de árvores, presentes, ceias, mas é um Natal que deve nos conduzir, mais uma vez, a uma reflexão muito mais profunda. Porque nós, espíritas, temos conhecimento da imortalidade da alma. Temos conhecimento que estamos na Terra para provar, expiar, e o mais importante, a gente ter a Terra como uma grande escola do Espírito. E nós, como espíritas, sabemos que a Terra é um planeta de prova e expiação e que, especialmente, o que vem acontecendo no nosso planeta, cabe a nós outros termos a consciência que é preciso mudar. E justamente o Natal nos convida para essa mudança, não é? É onde começa a nossa missão. Terminou de Jesus. Jesus veio, trouxe para nós esses ensinamentos, que vamos refletir um pouquinho sobre isso, baseado no que coube a mim. Está consumado. Eu quero convidar a todos para, a partir de agora, começar a fazer uma reflexão. Quais são os meus vícios, defeitos que eu preciso dar um fim? Que eu preciso dizer a ele, está acabado. Eu não posso, nós não podemos ficar aqui parados, esperando o quê? Quantas pessoas vão aos centros espíritas, vão às religiões, vão às igrejas, a templos, em busca de um milagre. Não sabendo que o milagre, esquecendo que o milagre está dentro dele mesmo. Jesus manda que busquemos. Quem busca, acha. Quem busca, encontra. Agora, para que a gente encontre, é preciso que a gente saia dessa zona de conforto que nós estamos, não é? E a nossa missão começa quando verdadeiramente descobrimos que ele, o aniversariante, digamos assim, né, que todo mundo sabe que não nasceu no dia 25 de dezembro, mas comemoramos o aniversário dele. Então,
A nossa missão começa quando nós temos consciência que Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Veja bem, e na busca do caminho da verdade e a vida, encontramos os sublimes ensinamentos, as sublimes verdades que Jesus nos deixou no Evangelho. Tais como, né? Ninguém pode encontrar o reino de Deus se não nascer outra vez. Olha o Natal. Olha o Natal, olha o renascimento. Vamos dar duas conotações no nascer de novo, na palavra de Jesus. É o diálogo de Jesus com Nicodemos. Mestre, né? Nicodemos pergunta a Jesus: eu tenho que entrar na barriga de minha mãe? Jesus diz: oh, você é mestre e não sabe isso? É preciso renascer. Esse renascer você pode dar direcionamento à reencarnação e, o mais importante, o renascimento que cabe a nós outros em cada atitude, cada pensamento, cada objetivo, cada intenção da nossa melhora. Isso é escrito. Como é que se conhece o verdadeiro cristão? Pelo esforço que ele faz em se tornar cada vez melhor. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. É assim que a missão do espírita vai ganhando uma conotação de missionário, porque ninguém pode aqui dizer o que o outro irmão faz. Quais são as atitudes? Como cada irmão absorve, encara os seus problemas, a sua ansiedade, as suas emoções inferiores, que devemos evitar todo qualquer tipo de emoções inferiores. Mas nós cristãos, espíritas, temos uma responsabilidade muito grande. O espírita, ele tem que ser uma referência. Tem que ter a sua identidade. Sou espírita. Porque você veja bem, ser espírita é um estado de consciência. Porque ser espírita não é o conhecimento que você tem, não é o jeito de falar, mas são suas atitudes de homem de bem, pelo exemplo que você dá na sociedade, pelo exemplo que você dá onde quer que você esteja. Isso sim é que nós podemos ter a noção, que nós podemos ter a noção dos ensinamentos de Jesus, se estamos ou não aplicando esses ensinamentos. Mas não fica só aí. Se a gente quiser, nesse Natal, buscar parâmetros para se melhorar, porque, para nós, o que é o Natal? Começa por aí. Essa pergunta que tem que nos acompanhar. O que é o Natal? Mais uma vez eu repito. É a ceia do Natal? É a missa do galo que muitas pessoas assistem, falam, comentam? É o amigo secreto? Não. Talvez a própria espiritualidade não tenha deixado que a data do nascimento de Jesus aparecesse, para que, pensando no nascimento dele, a gente pense em nosso renascimento. Renascimento como espírito. Aquele que vai saindo das sombras, da ignorância, da inferioridade, e buscando o caminho da luz. Talvez a própria espiritualidade tenha, quem não sabe, o que foi que os grandes espíritos pensaram
para o nosso planeta. Sem falarmos, que todo mundo sabe perfeitamente aqui, nas interpretações daqueles que se achavam os donos da verdade. A partir do ano 300 e pouco, a partir dos concílios, é que deram uma forma que não sabemos que essa forma foi real ou não, mas não é o caso. Eu quero dizer, eu quero chamar a todos para o que nós cristãos comemoramos a data daquele que veio à Terra nos mostrar o caminho do amor. Aquele que desvendou para nós as comunicações entre a Terra e o céu, entre aspas. Aquele que deixou para nós, olha que maravilha, não é? Na casa do Pai tem diversas moradas. E nós vamos saber que moradas são essas. Até hoje, tem pessoas que acham que o único planeta habitado é a Terra. Você veja como a humanidade ainda está longe. Não podemos conceber um Natal, comemoração do nascimento de Jesus, que veio trazer o amor à Terra. E aí, lá fora, os homens fomentando a guerra pelo poder. E aí é que entra a nossa parcela de contribuição, vibrando pela Terra. Assim como dentro de um ambiente fechado formamos uma egrégora, os pensamentos que saem de nós para o exterior formam a psicosfera no planeta. E nós precisamos vibrar muito, pedindo a interferência da espiritualidade superior, pedindo aos nossos mentores espirituais. E nós temos uma pleia de espíritos maravilhosos. Jesus confiou a Ismael, né, a vibração de Deus, Cristo e caridade. O nosso querido irmão Bezerra de Menezes, que chamou Maria, a mãe de Jesus, de Santíssima, vibra pelo Brasil. A própria Maria de Nazaré vibra pelo Brasil. É um dos países que mais louva a Maria. E nós temos, além de Bezerra de Menezes, Caibachuta, Meimei, hoje Chico Xavier do lado de lá, e tantos outros, hoje Divaldo também, e tantos outros irmãos que nós podemos apelar para ter piedade e misericórdia do nosso querido país do Brasil. Sem querer ser pessimista, se a gente hoje olha de cima para o Brasil, o que é que nós temos visto? Devemos ter a coragem de enfrentar. O que é que nós temos vendo? As tentativas de destruição da família, destruição até de Deus. As escolas não podem mais falar em nenhuma religião. Dia de pai e dia de mãe não se comemora mais. Não existe mais amamentação, o leite materno, é leite humano. Quer dizer, é uma descaracterização do ser humano. Por quê? É preciso lembrar que existe uma lei de causa e efeito, de ação e reação. Quantos recados a própria espiritualidade intermediária manda para a Terra e a gente não observa? É preciso abrir a mente. Um homem que não tinha nenhuma religião, mas de acordo com a compreensão, tolerância, a compreensão, a percepção, ele disse que entre o céu e a terra existe muito mais mistério do que alguma filosofia pode explicar. A mesma coisa está acontecendo hoje.
Se você for falar que hoje tem irmãos de outros planetas querendo ajudar a Terra, muitos vão achar que você é maluco. Mas é um fato. Mas é um fato. Quando a gente está reunido, que fala com as pessoas que não devemos, de hipótese alguma, ter pensamento negativo, muitos esquecem que Jesus pediu vigilância para com os pensamentos. Por quê? Muitos não se ajudam pelo pensamento. Nós somos resultado dos nossos pensamentos. Infelizmente, nós não vivemos como o nosso querido e amado Mestre Jesus recomendou. Olha o que ele diz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem é que para pensar e dizer, eu vou a Jesus? Prefere se lamentar, chorar, ir de encontro a Deus, ou então ir em busca de um milagre. Bem-aventurados os pacíficos. O que é que eu faço para ser pacífico? O que é ser pacífico? O que é pacificar? Como podemos falar de Natal se não conhecemos nenhuma recomendação de Jesus? Por quê? Qual é a nossa preocupação? Em enfeitar a casa, em enfeitar a árvore, e aquele que a gente disse que está comemorando o aniversário dele, fica de fora. Precisamos reverter esse quadro com o exemplo dos espíritas. Sim, com o exemplo dos espíritas. Para isso requer renúncia, sacrifício, devotamento e, acima de tudo, pureza e transparência doutrinária. Pureza e transparência doutrinária. Alguns companheiros no centro, às vezes, não gostam muito do quando eu falo, porque eu mandei uma correspondência para um certo, não, desculpa, não certo, não, para um companheiro nosso equivocado, dizer que a doutrina espírita está ultrapassada, pelo amor de Deus. Eu tive que fazer. Porque você veja bem, se a gente não corta o mal pela raiz, ela se espalha. E tem uma coisa, meus irmãos. Nós, espíritas, devemos entender uma coisa. A doutrina hoje, o tema é está consumado. Está consumado. Veja por que Jesus disse o está consumado. É como eu fui padre, é o latino não se me sai da cabeça. Consumatum est. Por que disse isso? Sabe por quê? Uma coisa que muitos de nós espíritas temos o hábito de fazer em nome da caridade. A omissão. Se Pilatos não fosse omisso, Jesus não seria crucificado. E às vezes, em nome de uma falsa caridade, veja a minha ousadia. Porque caridade tem que ser feita com responsabilidade. Em nome de uma falsa caridade, eu me calo. Não. Seu silêncio simplesmente está dando oportunidade que aquela pessoa equivocada se estenda em cima de um equívoco e de um erro. Então, meus irmãos, hoje para nós é um dia de muita importância. Porque estamos refletindo aqui como renascer. Nascer para quê? Para ser mais um na multidão? Mais um Natal? Que não nos diz nada? Que você passa a noite acordado, tomando champanhe, tomando cerveja, tomando cachaça, tomando uísque, seja o que for, e no outro dia você diga, tomei todas? Você comemorou o quê? Simplesmente você contribuiu para ficar doente. Então você veja, né? Quando Jesus diz, vinde, eu sou o caminho, a verdade e a vida,
Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz muito bem, bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Quantas aflições hoje o planeta Terra está passando, a humanidade do planeta Terra está passando? Quantas aflições? Vocês imaginem como anda os nossos irmãos da Venezuela. A apreensão de um ataque. Eu não quero entrar no método da questão. Eu estou falando, pensando aqui no homem, no irmão. Por que eu estou pensando no irmão? Como diversas situações aqui no Brasil. Meu Deus, estamos perdendo o norte. Estamos perdendo o uso da razão. Estamos afastando cada vez mais do amor por causa das ideologias. É preciso atentar para isso. Nós não podemos ser induzidos, ser envolvidos pelos equívocos de quem quer que seja, ou de nenhuma religião. Basta o quanto somos perseguidos. Porque nas entrelinhas, as pessoas desfazem da doutrina espírita. Nas entrelinhas, as pessoas, por não conhecerem, nos associam a práticas satanistas. Infelizmente, eu confesso a vocês que tem hora que eu fico pensando, se em certas situações não seria bom alguém falar em nome da doutrina espírita, né? Formar um conselho, até mesmo, não sei, de acordo de onde viesse. No passado eu fazia isso. Uma vez também, minha querida irmã Cristina fez isso também. Uma revista de nome no Brasil, fez um artigo completamente equivocado. A nossa irmã Cristina foi lá e rebateu item por item. Isso é defender a verdade. Isso é ter posicionamento. Nós precisamos descristalizar o que ao longo de nossas encarnações e ao longo da religião, que no passado, das religiões, e no Brasil sabemos que religião foi que nós passamos tanto tempo, para que ele dê imagem a uma nova verdade. Meus irmãos estão no Natal. Olha o que ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão através dele. O que isso quer dizer para nós? O que isso quer dizer para nós? Precisamos ter essa consciência, despertar essa consciência. Perdoemos para que sejamos perdoados. Perdoemos para que sejamos perdoados. Quantas famílias em pé de guerra? Quantas famílias em pé de guerra? Há pouco instante estava aqui, ligeiramente na sala, na televisão, estava falando sobre a morte de um vereador que foi assassinado em Santo Amaro. O que levou à morte desse rapaz? Como, já pensou a lembrança dessa senhora mãe, desse rapaz e de tantos outros? Hoje, você veja institutos falando da importância de termos cuidado com fogos, com som, por causa dos animais. A gente se volta a uma atenção para amparar e proteger o animal e você extermina um ser humano. Os valores estão invertidos. Se Jesus veio à Terra para nos colocar no rumo dos verdadeiros valores, a hora de retornar esses valores é agora. Por isso que eu faço questão de toda hora repetir.
está acabado para nós. O que está acabado para nós? É o consumato est de Jesus, que falou para todos que estava acabado a missão dele. Então, para nós, está acabado a audácia do homem velho que existe em nós. Está na hora de mudar. Está na hora de buscarmos caminhos para que todos nós sejamos homens novos. Ter orgulho de ser cristão. Ter orgulho de não julgar ninguém, independente da recomendação de Jesus. Não julgueis para não ser julgados, que a medida com que julgardes, será julgado. Tanta gente que a gente vê, às vezes, de maneira inconsciente e ingênua, falar de algumas pessoas em situações um pouco difíceis na rua, e as pessoas fazem certas críticas. Meus queridos irmãos, eu tenho a felicidade de estar no centro espírita, onde o maior trabalho que se faz para afinco, uma equipe tão preparada, é a equipe da desobsessão. Os exemplos que nós temos, dos irmãos que cobram os seus algozes, vêm cobrar os seus algozes do passado, o que eles falam. Hoje, graças a Deus, a rede social tem ajudado muito a doutrina espírita, porque hoje tem tantas coisas que chegam até nós. Tem até uma moça falando que no passado ela foi homem, foi escravo. Aquilo deve servir de reflexão para nós. É preciso que todos nós despertemos e façamos com que outras pessoas despertem que somos espíritos, que estamos aqui de passagem. Precisamos mostrar essas pessoas. Não falando inferno, em purgatório e céu, mas dizendo que o juízo quem faz é a própria consciência do espírito imortal. Esse é o papel nosso. Essa é a consciência de um Natal diferente. O Natal Luz, aí é Natal Luz, porque é verdade. O Natal Luz não é a quantidade de lâmpadas que as cidades gastam, não é a quantidade de fogos que muitas cidades gastam, não, mas é a verdade espalhada. A verdade é luz que ilumina o caminho de qualquer espírito. E nós precisamos atentar para isso. E também cumprir nosso papel. Caridade para com os criminosos. Veja, caridade para com os criminosos. Ninguém é ruim porque quer. Ninguém é ruim porque quer. Por isso, quando a gente ainda não conseguiu se afastar da televisão, quando a gente vê, ouvir essas cenas atrozes, essas notícias tristes, deve melhorar o pensamento a Jesus, fazendo uma prece para a família e para o pobre que se desviou. Para que a gente sinta alegria no coração, que estamos fazendo realmente um bom Natal. Quando a gente fala caridade para os criminosos, nos lembramos que a vossa mão esquerda não saiba o que deu a vossa mão direita. Essa é a verdadeira caridade. Sem ostentação, com humildade. São pequenos exercícios que vão nos transformando. São pequenos exercícios que fazem com que outras pessoas notem e tomem também o nosso exemplo. Né? Veja bem, fazer o bem sem ostentação. Outra coisa, não se pode servir a Deus e a Mamon. Quando a gente fala não se pode servir a Deus e a Mamon, imediatamente nos lembramos que ele disse também: porfiai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E tem pessoas ainda em cima do muro. Tem pessoas em cima do muro. Então, são pontos
que nós precisamos parar para uma profunda reflexão. Agora eu faço uma pergunta a todos. Influencia alguma coisa a humanidade inteira bater palma, cantar parabéns para Jesus? Influencia? Ou a festa que nós fazemos é realmente para nós, aproveitando Jesus como símbolo desse renascimento, como um símbolo de um nascimento novo? A história diz, você sabe, pelo concílio, não vou entrar nessa seara, não. Nós precisamos disso. Nós precisamos fazer o que Jesus recomendou. Descobrir essa verdade. Você vê que na doutrina espírita está lá. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Por que isso? Porque a família é o primeiro laboratório do espírito. Precisamos atentar para isso, meus irmãos. E toda vez que a gente faz com que uma família se volte para Deus, uma família se volte para o amor ao próximo, tenho certeza que nós estamos contribuindo. E temos que ter a força e a grandeza de espírito de bater no peito em qualquer lugar e dizer: sou contra o aborto. Porque o aborto é um atentado contra a vida. É um atentado contra Deus. Nós precisamos ter essa coragem para falarmos isso. Tudo que eu falei aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu busquei esses tópicos para justamente dizer que ele deixou para nós esses ensinamentos. E se seguirmos esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, estaremos cumprindo a nossa missão. Se refletirmos sobre esses sublimes ensinamentos do Mestre Jesus, o Cristo, teremos a certeza que estaremos fazendo parte daqueles que cantaram, segundo os relatos do Evangelho, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Se nós seguirmos esse roteiro que Jesus nos deu, nós temos certeza que um dia faremos parte daquele coro sublime que disse glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quiseram até mudar isso, mas graças a Deus não consigo não. Com boa vontade, estaremos nos modificando, renascendo a cada transformação rumo à verdadeira vida espiritual, pela descoberta do Natal de Jesus. Que cada Natal seja para nós um instrumento de busca, a busca do conhecimento, a busca da verdadeira fraternidade, a busca da verdadeira irmandade. E que nós saibamos, no momento e na hora certa, elevarmos nossos pensamentos às esferas superiores. E por falar em pensamento, porque eu sou muito chato, eu sou muito chato. Quando acontecem as coisas, eu gosto de usar a lógica, usar a razão, a investigação. Eu sou daquela linha de Kardec. Não tenho jamais a capacidade e a inteligência do Kardec, mas eu gosto de ir em busca da verdade. E nós somos 2 mentores de alta linhagem no nosso Centro Espírita Irmão Lucas, um dos quais eu tenho assim, maior adoração, maior respeito, que é o nosso querido irmão Jacó. Porque uma coisa é o que a gente vê na literatura. Todo mundo sabe que por mais sério que seja o médium, às vezes a filtragem não é correta. E sabe que não deve sair. Né? Obras mediúnicas aí. Aí eu disse, irmão Jacó, me responda uma coisa, se o senhor puder responder. Na noite que se comemora o nascimento de Jesus,
embora ele não tenha nascido no dia 25 de dezembro, as esferas superiores também param para render homenagem a Jesus? Esse, meu irmão, foi um pedido feito pela terra. A sintonia não vem de agora. É preciso lembrar que quem primeiro fez o presépio para que os homens louvassem, homenageassem a Jesus, foi o nosso querido irmão Francisco de Assis. E a partir daí, as pessoas começaram a fazer o presépio, as pessoas começaram a se reunir. Aí, claro, né, a religião, na época, a missa do galo, e todo mundo criou essa sintonia. Quanto mais forte a sintonia, maior a frequência vibratória. E aí, resultado. Hoje, é a mesma coisa às 18 horas. Não foi a doutrina espírita que criou a oração das 18 horas, chamada a oração, o Ângelus. Mas nós temos notícia, nosso irmão Dé Luiz fala, que os polos da Terra estão mais acessíveis à vibração da gente aqui na Terra. Muitos espíritos nessa hora se reúnem e fazem suas orações, suas homenagens a outros espíritos. Então, meus irmãos, assim como Jesus não teve uma data fixa do seu nascimento para nascer em nosso coração, na data, façamos de todos os dias o nosso Natal. Andemos com Deus na cabeça, com Jesus no coração e a caridade na mão. Se andarmos assim, tenho certeza que para nós, todo dia será Natal. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos e muito obrigado pela caridade de estar me assistindo. Quanto tempo falei? Falei pouco, falei muito. Falou belíssimamente. Se antes eu te falei ilustríssimo, nobre, agora então está dobrado. Parabéns, parabéns, gratidão, gratidão, muito bela a tua explanação. Sábias palavras. E muito obrigado por nos conduzir belíssimamente, com sensibilidade e profundidade a reflexão sobre este tema, está consumado. Para mim, Eliana, tuas palavras semearam luz, despertou a consciência e nos convida também ao crescimento interior, o quanto nós somos pequenos, né? Então, gratidão, obrigado por partilhar conhecimento, sentimento, essas inspirações conosco esta noite. Parabéns mais uma vez por a sua belíssima palestra edificante, que veio nos trazer tanto esclarecimento. E como você diz, o Natal tem que ser comemorado todos os dias. A gente não precisa esperar que lá no final do ano eu vou reunir a minha família, eu vou pedir perdão, eu vou consumar algo. Que façamos nesse instante, porque o amanhã, de repente, ele pode não existir aqui nessa encarnação, né? Perfeito. E agora a gente abre as perguntas aos irmãos que queiram fazer algum tipo de pergunta ao nosso irmão Zé Carlos, que ele está à disposição. E nós gostamos de gente chata que estuda Kardec, que é kardecista. Nós amamos pessoas assim, tá? Então, gente, pode falar. Eu quero aqui mandar um abraço para duas pessoas maravilhosas. Uma eu não conheço pessoalmente. Uma é Dona Daci.
né? Ai, Nossa, aquele abraço, isso. bom Natal para você. E o outro é o querido amigo de longa data, Adalberto. Adalberto, meu irmão, que felicidade te ver aqui. Duas pessoas Agradeço mesmo. lindíssimas. Boa Agradeço, meu noite. irmão querido, de todo o coração. Boa noite para todos. Deus que te abençoe, meu irmão. Você é uma pessoa muito querida, uma pessoa que suas palestras divinas são raios de luz adentrando em cada coração. Deus que te ilumina sempre, ilumina seus caminhos, seus passos, com muitas bênçãos, com mensageiros do amor, da luz, que ilumina sempre. Gratidão, minha eterna gratidão. Muito obrigado, muito obrigado. Jesus te abençoe. Assim seja para todos nós. Dirce, pode falar, minha amiga. Outra linda. Boa noite, Disse também. gente. Zé Disse Carlos. vizinho. Outra pessoa chata. Disse, prazer. Então, eu penso assim, né? Às vezes, né, Natal é todos os dias, realmente. Hoje a gente entende isso pela doutrina, porque antes eu não sabia. Até eu queria falar para vocês que esse ano, terminando, eu estou fazendo 3 anos que eu sou espiritualista, tentando ser. Parabéns para mim. Mas assim, mas que bom que às vezes num ano inteiro a família não se reúne, né, nesse dia, no caso, amanhã, a gente vai se reunir, a gente vai, sabe, a gente vai fazer uma oração, a gente vai estar ali reunido em nome de Jesus. Agora, se a gente pensar, outra que nem você falou, Zé Carlos, que está perdendo, né? Porque hoje, assim, as crianças de hoje, elas pensam Natal, brinquedo, outras pessoas pensam muito na comida, então tá perdendo esse foco do aniversariante. Mas tem um lado também que a gente pensa na reunião, porque realmente tem pessoas que a gente, família mesmo, da primeira ordem, a gente não vê assim tempos e nesse dia a gente dá um jeitinho de estar junto. Então, que bom que existe o Natal para reunir essas pessoas que falam não tenho tempo, essas coisas assim. Então, eu acredito assim, particularmente, eu vejo o Natal também como todos os dias é ano novo, todos os dias é um recomeço, né? E, assim, é a minha opinião, mas assim, gente, eu estava vendo, hoje eu estava vendo uma mensagem, e assim, para falar a verdade, eu cheguei às lágrimas para a pessoa pensar que muitas vezes nós podemos ser bênção na vida das pessoas, principalmente no Natal, que tem um quê de especial, sim, esse mês de dezembro. Tem um quê de especial. Por exemplo, assim, uma historinha até curta, eu vou resumir para vocês. Tinha a moça correndo, né, porque ela ia passar o Natal na casa da mãe, aí ela correndo, ela falou, vou pedir um Uber. Aí não sei como falar, aqui a gente fala Uber, né, mas assim, tem lugar que fala táxi. Aí ela pegou um táxi, né, aí ela viu aquela musiquinha de fundo que estava cantando no táxi, aí ela pegou e falou, nossa, que chato, né, você trabalhando no dia de hoje, falou para o motorista, ele falou, não, hoje é uma benção. Aí ela ficou pensando, né, ela falou, mas por quê? Ele falou assim, faz 6 meses que eu perdi minha esposa e meus filhos moram em outros países, né? E ele falou, que bom que eu estou aqui trabalhando, eu vejo a alegria das pessoas, as pessoas assim, felizes, né? Então, ele agradeceu por isso. Aí ela pensou, aí ela falou, aí quando parou na casa da mãe dela, ela falou, vamos dar uma das Ele falou, não vou, não dá para mim, eu tenho que trabalhar. Aí ela falou, vamos lá comer um negocinho. Aí ele foi. Aí eles ficaram lá mais ou menos uma meia hora, né? Comeram, rezaram, conversaram, né? Aí ele falou assim, nossa, depois que a minha esposa morreu, desencarnou, foi um dos dias mais felizes, né? Aí ela ficou pensando, mas dessa história, gente, a gente só tira uma lição. E eu, pelo menos, tirei essa lição que eu tirei para mim. Que muitas vezes a gente pode ser bênção na vida das pessoas. Você entendeu? Deus prepara, assim, que nem, por exemplo, aquele dia a moça ficou bem e o motorista também. Então, a gente tem, assim, que, sabe, gente, nós que estamos aqui na doutrina, eu sou nova na doutrina, às vezes falo
também sou chata, sempre questiono essas coisas assim. Mas eu fico sempre pensando assim, sabe? Esse ano que está terminando, né? Quanto a gente recebe, disse, passei, você passou, conversamos, tal, não sei o quê, assim. Então eu fico pensando assim, que bom, né? Que Deus, olha a maravilha de Deus. Ele faz, muitas vezes, nós ser bênção na vida das pessoas, porque muitas vezes nós não somos nem na nossa. Aí eu fiquei pensando, nessa época do Natal, realmente deixa o coração da gente mais, mais aquecido, vamos dizer assim, né? Independente se, assim, às vezes as pessoas às vezes, né, que nem, acho que muito espírita, né? Não sei, eu gosto do Natal. Eu vejo como um nascimento, sim, parabéns, uma festa, um aniversariante, né? Mas eu só queria falar isso daí, gente, que muitas vezes Deus nos ama tanto, e muitas vezes nós não assim acordamos, que nós podemos ser bênção na vida das pessoas e as pessoas serem bênção na vida da gente. E, particularmente, eu sou uma pessoa que realmente eu gosto, eu hoje, fazendo 3 anos de espiritismo, eu estou vendo o Natal com outros olhos, para falar a verdade. Antes eu via mais assim, roupa, cor de roupa, essas besteiras, para falar a verdade. Porque hoje eu estou vendo que é besteira isso aí, né? Mas hoje eu estou vendo assim como, sabe, assim, uma festa de pessoas que a gente não vê. Aquele tapinha nas costas pode ser falso, mas ali, gente, né? Ali acho que é um pouco verdadeiro. Então, gente, eu vejo o Natal assim. E é isso, gente. Só queria passar assim e também, falar a verdade, também sou uma pessoa, às vezes, chata, questiono, às vezes, assim, falo, nossa, não tem nada a ver, porque às vezes a pessoa lê uma lição, entende de um jeito, outro entende de outro, e às vezes você lê aquela lição 10 vezes, você entende diferente. E é isso, gente. Feliz Natal para todo mundo e um feliz ano novo também. Que o ano que vai chegar traga coisas que a gente possa ser melhor, principalmente para a gente e para as pessoas que nos rodeiam. E é isso. Isso disse, perfeito. Mas é bom a gente fazer um pequeno reparo. Você vê bem, depende da gente aproveitar as oportunidades. Né? Tem família que se reúnem, termina em briga. Jamais serei contra o Natal. Eu me transformo. Por que que a psicosfera do planeta, nesse período clareia? Porque as pessoas passam a pensar diferente. Tudo depende de cada um de nós. Não é? Outra coisa, você falou da pessoa que foi convidada para almoçar. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Toda e qualquer grande caminhada começa com o primeiro passo. E veja bem, para você chegar ao topo, você precisa subir o primeiro degrau. Né? Tudo na vida é assim. Agora, é preciso que cada um tenha vontade, queira e enfrente. Né? Não basta ter vontade, é preciso ter vontade firme para seguir em frente. E além dessa vontade, ter o esforço, perseverança. Gente, se acaso alguém levantar a mão e eu não ver, fique à vontade, tá? Para fazer pergunta, para fazer algum comentário. Eu levantei a mão aqui, Eliana. Boa noite, pessoal, mais uma vez, né? Zé, muito obrigado, Zé, pela sua participação, pela sua doação nesse momento, né? Com palavras de reflexão numa data muito oportuna. Eu queria que você, Zé, tirasse uma dúvida minha aqui, esclarecesse um pouco mais, né, os meus pensamentos. Essa semana, ouvindo uma palestra espírita, o palestrante falou que todos nós teremos... Só um minutinho que uma pessoa pediu para entrar aqui. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar aqui. Pediu e saiu. Sim, como eu estava dizendo, né? Aí o palestrante falou que todos nós teremos um encontro com Jesus.
E ele abordou passagens tipo a que Saulo teve quando ele foi ali na entrada de Damasco, né, naquele encontro. Falou também de Pedro, que o encontro com Jesus foi quando ele negou Jesus 3 vezes. Foi um tipo de encontro muito forte. Ele citou outros exemplos, né, ao qual nós despertamos no sentido de que sentimos Jesus, ele nos tocou. E ali foi um ponto importante na vida do personagem, né? Tanto esse exemplo de Pedro, tanto o exemplo de Saulo. Podemos também citar aqui os momentos que Francisco de Assis teve, né, e as pessoas religiosas que na história é contado, também as pessoas simples que também de forma muito oculta e que às vezes a gente nem sabe histórias, né, mas que também teve a mesma experiência, né? E eu digo assim, nós ficamos esperando, né, esse encontro de Jesus com a gente, né, porque a gente vê muito essas histórias que é contada, né? E o Natal é essa oportunidade que a gente tem de ir despertando esse sentimento, né? E eu penso assim, trazendo essa reflexão, você acredita nessa possibilidade desse encontro com Cristo, né? Trazendo que cada um tem a sua história também, tem a sua caminhada. E me ajude aí a entender mais esse encontro, né? Como a gente Está, pode... está no próprio Evangelho. Quando os apóstolos perguntaram a Jesus, mestre, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, te vimos com sede, te demos água, tivemos sem teto, enfim. A cada necessidade que Jesus apresentou para eles, não é? Eles disseram, quando foi que fizemos isso contigo? Qual foi a resposta de Jesus? Cada vez que fizerdes a um dos nossos irmãos, a mim o fareis. O encontro de Jesus está aí, né? Às vezes perdemos a oportunidade. Quem foi o outro em nossa vida? Tem uma pessoa na história da humanidade importantíssima para a humanidade, mas que infelizmente a religião tolheu. Foi Maria de Madalena. Maria de Magdala tem um papel importantíssimo. Foi a primeira pessoa a ver Jesus, né? Depois que ele desencarnou e que saiu para dar notícia. Você vê a transformação dela. Trabalhou tanto que se tornou uma leprosa também, trabalhou tanto pelo leproso que se tornou uma leprosa. No final tentou ver Maria. Ela teve oportunidade. Por que ela teve oportunidade? Porque Jesus a tratou com amor e com respeito. Outra história maravilhosa. Zaqueu, cobrador de imposto, que hoje é o nosso querido irmão Bezerra de Menezes. Pessoas que tiveram oportunidade, como nós temos oportunidade. Nós temos oportunidade. O que não podemos admitir, nem aceitar, que alguém espera que Jesus vire encarnar. Roberto, quantas pessoas encontram Jesus em você? Quando você na farmácia trata bem, com um sorriso, atende como irmão. Quantas pessoas outras se tornam completamente antipáticas e grosseiras? Então, encontrar com Jesus é quando você expressa seu amor para o outro, através de um sorriso, de uma orientação, de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra de consolo, conforto, né? Gente, tem uma oração em Francisco de Assis, para mim, uma das maiores. Senhor, fazei de mim um instrumento de paz. Meus irmãos, como podemos ser instrumentos? Todos nós podemos ser instrumentos
Tem tanta gente sofrendo. Tem tanta gente que precisa de uma palavra de carinho, de conforto. Uns precisam de apenas um copo com água. Outros um pouquinho de comida. Outros uma palavra. Né? Quantas jovens, porque a permissividade hoje toma conta de todos, quantas jovens precisando. Eu vou dizer uma coisa ligeiramente a vocês. Eu estava lá no centro. Chegou uma moça, foi lá no centro, pediu ajuda, porque ia viajar para fazer um aborto. Eu disse, não, você não vai fazer aborto nenhum. Quem é o senhor para dizer que eu não vou fazer o aborto? Eu disse, Deus mandou que eu viesse aqui no centro agora para lhe encontrar para dizer você que você vai fazer esse aborto. E quem vai tomar conta de minha criança? Eu disse, não se preocupe não, porque nós vamos tomar conta de sua criança. Chamei Renice, chamei algumas pessoas e resultado. Quem mais tomou conta dela foi Cristina. Né? Cristina sempre com uma generosidade muito grande e resultado. Eu sei que roupa vai ser criança, tudo. Eu sei que ela teve a criança, né? Mas infelizmente depois ela tomou outros caminhos diferentes aí e usou até a chave da casa de Cristina para entrar para fazer besteira. Mas essa outra história já para lá. A oportunidade foi dada. Como Jesus nos dá oportunidade através do Evangelho. Que maravilha. Já pensou? Olha aí, Disse acabou de dizer que tem 3 anos, está militando aí, né, com a espiritualidade. É a oportunidade dela. É a oportunidade, é o encontro com Jesus. Cabe ela agora parar, com humildade, refletir, porque que a falta de humildade é um bloqueio para o entendimento da verdade. O orgulho e o egoísmo também são bloqueios para o entendimento da verdade. Então, na hora que ela para direitinho, reflete, vai se abrindo e a gente vai despertando a nossa consciência. Né? Esse encontro hoje aqui não é encontro com Jesus? Olha aí. O encontro com Jesus. Você não sabe quantas vezes aqui eu senti uma vibração completamente maravilhosa. Né? E quem milita sabe. Que a gente sabe quando está no caminho certo, quando às vezes não está. Né? Então, meus irmãos, é isso que emociona a gente pra caramba. Emociona a gente pra caramba. Hoje eu saio feliz. Porque eu encontrei Jesus e outra pessoa aqui que eu não conhecia, que era Eliana Beltrame. Né? Então aí, felicidade. Veja João. Meu Recíproco e verdadeiro, irmão. Isso. Recíproco e verdadeiro. Também encontrei Jesus hoje em você, nas suas palavras, nos seus conselhos, nos seus ensinamentos, na sua amorosidade. Estou muito feliz. Graças a Deus. Eu agradeço isso ao meu querido irmão Alberto. Né? Agradeço ao meu irmão Alberto. Olha aí. Você imaginou quantas pessoas lá na Pedra têm encontrado Jesus através do nosso irmão Alberto, nessa sala de estudo lá, Chico Xavier lá na Pedra? Isso aí. É preciso perseverar, como a Eliana falou. Perseverança. Aquele que não perseverar até o fim, o que vai acontecer com ele? Não encontrará felicidade. Não é, Alberto? Isso mesmo. É constante essa percepção, né? A gente tem que procurar mais sentir do que racionalizar esse sentimento, né? Essa presença do Cristo. Porque o que nós estamos precisando mesmo é seguir aquele conselho da espiritualidade, né? Amai-vos, os primeiros mandamentos, e o segundo, instruí-vos. E eu penso que esse é o caminho mais correto, né? Da gente querer se envolver para sentir, receber o outro, sem aquela questão da racionalidade, do julgamento. Então, tudo isso, eu penso, como você falou, Zé, a presença do Cristo é essa, né? Perfeitamente. O Cristo não vê cor, não vê, né, condição social. Ele, nos exemplos dele, ele tratou o rico como o pobre, né? Sempre com o mesmo sentimento. Isso. Eu penso que ele não
fez diferença, não. Alberto, só queria falar para você assim, para você, Alberto, você é mesmo uma pessoa que me fez conhecer Jesus. Sabe por quê? Porque você sempre está mandando mensagem, está mandando alguma coisa para mim, falando disso, faz abertura lá, e você sabe o quanto que eu me esquivo, né? Dessas coisas assim. Hoje mesmo, eu lembrei de você na conversa que nós tivemos aqui. Sabe quando a gente é espírita, a gente está sempre conversando, né? Aí uma pessoa perguntou, vocês ela falou assim, não vai parar agora, né? Até coisa, eu falei assim, não, eu falei assim, Alberto falou que vai mandar o link, quem tiver, entra. Então isso, Alberto, é você mandar a gente conhecer Jesus. Aquele estou em casa, você manda o link. Então, eu particularmente, eu agradeço muito você de ter conhecido a doutrina e conhecido você também. Eu conheci a doutrina, não foi através de você, mas com você, eu vejo assim que sabe, você está sempre me puxando. Você sabe que eu sou sou uma ovelhinha um pouco desgarrada, e eu fico pensando, sempre assim eu fico pensando, o Alberto está sempre me incentivando, né? E eu sei que atrás disso tem a espiritualidade, entendeu? Então, isso é isso que eu queria falar. Parabéns. Você também puxa a gente para Jesus, Alberto. Eu que agradeço por palavra disso, porque essa energia, essa motivação é para poder a gente estudar junto, porque junto a gente aprende melhor, estudando junto, né? Então, eu sozinho não vou aprender nada. Então, por isso que eu faço esse convite, que é para a gente juntos persistir no estudo, porque com certeza eles vão levar a gente a algum lugar. A persistência do estudo, sentido, né? O estudo da gente é tão bom porque no dia que a gente não está junto estudando, a gente sente falta. É uma coisa leve, descontraída, onde a gente busca ouvir o outro, mesmo nas carências e nos conteúdos que a gente aprende. Isso aí que é maravilhoso. Esses estudos que a gente faz na sala de estudo só tem que agradecer a vocês, a cada um de nós, né? Porque é um ajudando o outro. E no dia que não tem o estudo, a gente sente falta, né? É aquele alimento para o espírito. Então, eu sempre digo que é bom formar um grupo sério, e que tem esse conteúdo da afetividade, do escutar, do ouvir. Não é muito preocupado, né, com a riqueza de informações, né, da forma literária, não. É a gente escutar o outro, porque é como a espiritualidade diz, né, as leis de Deus estão na nossa consciência, mas a sabedoria também está dentro de cada um de nós. Então, se a gente aprender a ler o outro, a gente vai ver um pouco de nós, e aí eu penso que todos saem ganhando, né? Então, estudar é bom, gente. Participem de grupos de estudo, tanto em casas espíritas, presencial, como online também. Sempre participe de um grupinho, porque o objetivo é esse, é criar laços de empatia, de afetividade e buscar conhecimento. Eu penso que o que a gente aprendeu na pandemia foi muito importante, porque esses grupos ficaram e até hoje persistem, né? Porque faz parte, é uma necessidade, né, que nós temos, porque, como eu falei, para todos nós nos melhorarmos. A gente se escuta, a gente ouvir o outro, né, o pensamento do outro, a gente se vê também, se escuta. E isso é muito bom. Por isso que eu jogo essa semente aí. Façam grupos de estudo espírita, porque é muito bom mesmo. Obrigado, Zé, viu, pelas suas informações, meu amigo. Eu que agradeço pela oportunidade, meu irmão. Se prepare para esse ano. Esse ano você fez a senhora palestra, né? O pessoal pediu que você retornasse, você virá. No próximo ano, o seu nome já está lá marcadinho para você retornar. Viu? Eu agradeço, Zé, porque quando você manda essas palestras para mim, aí é que eu tento mesmo para estudar. Viu? Isso mesmo. Obrigado, meu amigo. A nossa
a nossa Semana Espírita do ano 2026 vai versar sobre Maria de Nazaré, certo? Então, Maria, que é o segundo grande Espírito que veio à Terra, né? Maria que veio preparando o caminho para que Jesus chegasse até nós. As pessoas precisam conhecer. Isso é verdade. A gente ainda conhece muito pouco sobre essa alma que foi escolhida para acolher no ventre, né, Jesus. Tinha que ter um espírito que tivesse já na sua bagagem muito amor, muito sentimento. Perfeitamente. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário, alguma colocação? Ainda temos alguns minutinhos. Bom, se ninguém tem mais... Não tem mais nenhuma pergunta. Vamos então agradecer mais uma vez ao nosso nobre palestrante pela tua boa vontade, pela tua disponibilidade, por todo essa egrégora de conhecimento, de clareza, de consolo que ele nos trouxe essa noite. Nossa gratidão. Quero também desejar a todos os presentes aqui da sala de estudos Chico Xavier, um Feliz Natal, muita paz, muita luz a todos, muita saúde, que os benfeitores continuem abençoando a cada um de vocês aqui presentes, os encarnados, os desencarnados também, que sejam todos iluminados. E eu quero pedir ao nosso nobre palestrante José Carlos, este abençoado benfeitor do bem, que encerre com a chave de ouro, fazendo a prece final para encerramento do trabalho da noite. Eu começo a prece lembrando das palavras de Jesus, onde ele disse que cada dia com a sua agonia. Não tem por que ansiedade, nem um medo, nem angústia. Confiança. Se nos reunimos em torno do nome dele, tenho certeza que, de acordo com o merecimento de cada um, o amparo e a proteção chegará. Todos nós só passaremos aquilo que estivermos passar, mesmo porque todos sabem que antes da nossa reencarnação fizemos uma programação reencarnatória. Então peçamos a Jesus que nos dê a força para que aquilo que estiver dentro da nossa programação reencarnatória e que eu não consegui aliviar por falta de serviço ao outro, ao meu próximo, que a espiritualidade tenha piedade e misericórdia de mim. Mas, meus irmãos, aproveitemos o momento para levar o pensamento a Jesus, a Maria, a Ismael e a Bezerra de Menezes, pedindo pelo Brasil, pedindo pela humanidade, que a bandeira, o lábaro que o nosso mestre Jesus entregou a Ismael, com a trilogia Deus, Cristo e Caridade, neste momento, possa emanar essa vibração de amor, paz e luz para todo o planeta Terra, para o nosso querido país do Brasil, para Santo Amaro e para cada um de nós. Que a luz do amor de Deus envolva todas as pessoas que estiveram conosco e que essa luz do amor de Deus chegue em cada lar para ajudar a edificar, a construir a paz, o equilíbrio, a harmonia e o amor. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Um bom e feliz Natal. E viva Jesus! Me lembrei agora.